time titular hoje, absolutamente dentro do que é a coerência de um bom trabalho do Tite. E que ele é qualificado, treinador competente, muito acima dos outros. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estava na competição, para ninguém tentar desmerecer. Sim. O Botafogo estava, o Vasco estava, o Nova Iguaçu de muito bom trabalho também estava. Campeão da Libertadores sobrou. E o Flamengo sobrou. Amassou é mérito. Na semifinal. Talvez fique um pezinho menor, porque de tudo que a gente viu hoje, era Bahia, era Cruzeiro e Galo, era Palmeiras e Santos, isso aí já estava resolvido. Você podia dar uma olhadinha ali, dar uma espiadinha e é muito pelo que o Flamengo fez, não é pelo que o Flamengo deixou de fazer. Então, só pra gente não confundir. Tem papo, mas o Tite foi coerente com o discurso dele. Você pode gostar ou não do discurso. O respeito ao título estava ali. Tem mil formas de dar recado, né? Tem um recado verbal, que você fala na cara da pessoa, assim. E tem um outro recado que é: esse trabalho é um trabalho meu, é um trabalho de seriedade, é um trabalho de respeito, e vamos jogar com o time titular. É para o grupo entender também. Tem uma forma de passar o recado. Por mais que... Nossa, que risco, hein? Podia ter machucado alguém, podia ter saído 3. Não digo nem machucado, mas o Pedro... Desculpa, Marra, vou te devolver, não, claro. Mas só para fazer uma colocação. Eu não digo nem ter machucado, mas o Pedro destaca, assim, um Arrascaeta não tão intenso como nos últimos jogos, um Eric que teve abaixo do que poderia. Tem uma questão física também aí. São jogadores que têm estado muito em campo. É isso. Talvez no intervalo pra mim, rodar melhor. Pra mim, a questão, Marra, é mais o momento que ele faz as substituições. Porque eu tenho falado muito sobre isso. Com 5 substituições, hoje você consegue fazer a gestão do... Você consegue tirar um por setor do campo, 2 de 2 setores e 1 de 1, e fazer esse giro. Eu acho que nesse sentido demorou. Mas aí também tem que entender qual que é o planejamento interno, porque querendo ou não, você já não tem a viagem na semana. Por exemplo, o Atlético Goianiense, eu acho que quase certeza que o Flamengo vai... E se olhar para o Palestina, especialmente. Para o Palestina, o jogo contra o Bolívar, desculpa. O Bolívar não. Não é o jogo. Se você olhar para o Palestina contra o Bolívar... 4-0 Bolívar na casa do Palestino. Sem altitude. Sim. Não, nada mais Tite que isso, né? É a cara dele. Coerente, inclusive, nas coisas que a gente contesta. E tem nada mais Tite também do que confirmar esse título aí. O Flamengo queria alguém que chegasse lá para confirmar título, que todo mundo achar óbvio e não vem às vezes. E acho que para início de trabalho, ele precisava mesmo desse carimbo. Acho ótimo. Acho que o carimbo é todo o contexto de cada estadual, né? O Flamengo, e até comentei aqui rapidamente para passar para o Celso, tem um peso político, tem uma conotação política nessa vitória hoje. A escalação é negociada assim, se vão querer falar ou não, mas a escalação é negociada, ela é conversada com a diretoria. Não é que a presidência escalhe o time. Mas o Tite entendeu o que é esse carioca de um time que não venceu nada no passado e estava sendo muito cobrado, e o que é essa diretoria que não pode pensar em não ser campeã esse ano. Então também tem isso, o Flamengo precisava fazer uma festa, chamar uma festa de só estadual, é menos, é óbvio, é um time que tem que conquistar esse tipo de título mesmo, mas não fez nada disso em 2023. E tomou muita pedrada por isso. Então, é melhor acordar amanhã em paz do que... viver mais um, mas nem o estadual tá ganhando, não, mas é porque estão planejando aqui a Libertadores, aí depois não pega a Libertadores, não pega a Copa do Brasil, não pega o Brasil, não pega nada, o ano acabou. E tem um negócio que para muita gente é muito sagrado, né? Tem gente que prefere até eleição do que título. Tem eleição esse ano, isso vai pesar. Precisava todo mundo aí nesse ecossistema, o Tite, os jogadores, a diretoria, todo mundo estava precisando levantar essa taça. Hoje era mais a festa do que qualquer coisa. Ser poupado do jogo talvez fosse ser poupado da festa, ali da presença, do calor, golaço, hein? do calor da coisa. E não adianta, olha, é estadual, é o carioca, não sei o que, é um campeonato profissional em que o Flamengo tomou só um gol o campeonato inteiro. E não era o time titular, era o sub-20. Então, o sub-20 que tomou, o time titular nem gol tomou. Isso é muito... Não foi o gol? O gol foi do Nova Iguaçu. Foi do próprio Nova Iguaçu. Isso é muito raro e tem que ser valorizado. O Flamengo passou os zeros em clássicos, né? Nos clássicos que empatou por 0. Isso aí, se você for procurar uma campanha dessa no Carioca, você tem que ir lá no tempo em que jogava meia dúzia de jogos só, não é isso. A gente sabe que os campeonatos são mais longos, os campeonatos têm etapas de mata-mata, e o Flamengo passou por tudo isso. É um trabalho que começa muito bem, com muito potencial. Eu acho que mais o meio da semana é que ficou aquele gosto ruim da cobrança em cima do Milionários, de quem acha que Libertadores vai ganhar todos os jogos de goleada. Isso não é verdade, né? Você passa momentos... Por mais que o seu time seja superior aos adversários, às vezes um jogo de Libertadores, o fio vira durante a partida. Então, mesmo aquele empate no meio da semana, não era para ter tanta grita, inclusive respingando já no trabalho do Tite. A gente viu alguns mais radicais já levantando coisas que ainda não existem. E aí a gente vai para uma outra parada. Essa resistência, ela existe.
Ela existia antes de chegar. Ela tá quietinha, ela só tá esperando quietinha, só que ela vai aparecer. Porque eu acho que esse campeonato é também um choque até um pouco cultural pro rubro-negro, assim. Como assim? Qual que é o DNA do Flamengo? Qual que é a maneira de jogar que o Flamengo gosta? O time pra frente, o time solto. Ter a bola e dar espetáculo. Exatamente. É o que a torcida espera, mais E do aí que a só gente os fala títulos. de boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é Copa do Mundo. E ele entende isso. De ter ido pro Flamengo, ele já falou sobre de que ele isso. precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acaba o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez Só foi para eu preciso... contextualizar, Renato, só porque Sim. às vezes quem te vê aqui comentarista É não isso. sabe que você já participou de vida interna do técnica. Corinthians. Sim, eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive, e aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta. O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não? Se modifica. E eu acho que eu tenho certeza que ele falou e falou, pô, eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso, o time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê, que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, até Quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Assim, sim. Nunca. Só para terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, pô, esse time é retranqueiro, esse time é defensivo. Então, é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu Sem concordo. abrir mão de que a boa parte do elenco marque, independentemente do espaço que ocupa. Exatamente. E assim, eu vi e tá muito claro para mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta para defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque para trás foi com o Jorge Jesus, né? Aí, então, o que é uma sim. boa comparação. É ótimo. Pro ao Tite é torcedor melhor. Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder a ternura. Sim, Não claro, é isso. Possível. É isso. Eu só acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né? Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos que ele fez. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro. Né? Ele é técnico de uma seleção. Se você observar, assim, o elenco... Hoje, né? Como o elenco do Flamengo. Sim. Está lotado de jogador de seleção, assim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele está dando recado. Da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Ah, vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano está começando. Sim. Em Vamos abril. ouvir um pedacinho? Porque a gente está falando tanto do Tite aqui, a entrevista hoje foi diferente, ela foi ali na beira do campo, então a gente tem o Tite falando junto com a comemoração do título carioca. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso, não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa.
Tá aí, a declaração do Tite, acho que corroborando com tudo que foi dito aqui, Pedro, em relação a como ele enxerga o futebol. Não, porque foi um jogo atrás do outro, eu só vi agora também. Mas é isso, né? Eu acho que ele explica de outra maneira o motivo desse time titular, o motivo dele, de repente, ter pego uma medalha, ele foi eleito ali, né, o melhor técnico do campeonato, e ele vai e coloca a medalha no técnico... Obrigada, me fugiu o nome, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que isso é o Tite, né? Ele não vai mudar quem ele é, por mais que ele seja faceirinho, como o próprio falou. Adoro o treinador, a pessoa também é de um alto nível. Eu só não faria essa da medalha ali para o treinador do Nova Iguaçu. Ele tem a dele, Tite tem a dele, está tudo muito justo, não foi? Mas é o jeito do Tite. E entendo até que o Renato fala. Fica muita gente ali na moita para gritar na hora que algo der errado, porque ele não gosta disso, mas eu também não vou. Isso é o menos importante do domingo da campanha até aqui. E foi que até abri aqui falando, porque, é claro, ficou esse debate desde ontem, anteontem, quando começaram a sair as prévias. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, está mudado, hein? Está mudado mesmo. Não sei onde isso vai parar. Até você como um cara que tem, tipo, abertura no Rio, conversa... Eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão. Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim. O clube não tem processos e projeto esportivo, independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras comissões. Exatamente. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta tudo ali. Como foi o Jorge Jesus. Jorge Jesus jogador, trouxe tudo. o cachorro, o papagaio, trouxe tudo. Por isso que deu certo. Sim. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali e elas se complementam, é muito louco. Ele conseguiu montar um time realmente de caras que... Sabe, o César tem muito o negócio do tato. O César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa. O Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele está parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem o filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é um clube que precisa entregar a chave para a comissão. Isso é muito bom quando ganha, porque se não ganhar, você tem que limpar tudo, você está toda hora começando do zero. É isso. E o Flamengo... Mas vale lembrar qual era a comissão que estava antes dele, né? E o que aconteceu com a comissão, né? Preparador físico. Exatamente. O Flamengo, esse ano, ele estava vivendo um ano, até falei isso algumas vezes durante a semana, absolutamente atípico. É o primeiro ano em muitos dessa diretoria que você não vai ter uma ruptura em abril, maio. Então, que bom, você não vai ter que começar do zero. Você está sempre... Você começa do zero em janeiro, você começa do zero em abril, maio, você pensa em começar do zero em setembro, outubro, mas você vai ver se está ganhando, se não vai, se está perto da final, se não vai. Então, que bom, porque o Flamengo apostou muito. E também o Fábio nesse balaio, porque eu acho que a questão da preparação, uma ceredinha desse Flamengo não é parâmetro para mim o ano jogo, passado? O ano passado em jogo de quarta-feira. O ano passado foi muito atípico, né, por causa do... Mas quando você pega e o time do Tite precisa dessa questão física muito bem definida. Então, acho que o Renato toca num ponto importante. É bom pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo que essa turma toda que chega com a tal chave do departamento é competente e entregou. Deixa eu só trazer um pouquinho para a rede social, né, e para a arquibancada, assim, isso é um perigo, a torcida... Não é não. A torcida do Flamengo tem questionado muito o fato do Léo Ortiz ainda não ter entrado, né, porque é um pedido do Tite, o Flamengo faz todo um esforço para tirá-lo do Bragantino numa negociação que se arrasta, dura bastante tempo, e ele ainda não jogou. E aí, o que eu ia brincar da rede social, porque eu andei dando uma lida, metade da torcida você acompanha tá... muito, Dani? Você sente rede muito, social? você capta muito o Rio de Janeiro como um todo, as torcidas.
Eu acho que sim. Saudades do Rio. É isso sempre. Semana Mas falando tava de lá. futebol, tá dividido porque assim, metade da torcida fala quando o Léo Ortiz entrar, ele não sai mais e o Tite sabe disso. E a outra metade fala assim, ele já tinha que ter entrado. Eu discordo da primeira metade porque, né, existe ali uma dupla de zaga muito sólida hoje. Eles sugerem no lugar de quem? Não. Não, aí não, então tá bom, aí então não. entendi. Mas aí, quando entra o Entendi. Davi Luiz, eu entendo que, assim... No jogo passado. Exato. no Aí eu jogo- também compreendo. Não, aí também, mas não é E o tem a questão normal. do Léo né? É disso não que a gente jogar tá pelo falando. lado esquerdo também. Isso é um ponto que a gente tem que... E- É um detalhe muito importante. O Léo não fica muito legal na esquerda. Ele faz por ali se precisar. Sim. Mas eu acho que eu vou voltar no o que é o Tite. Você Vai acha, esperar, que, filho. você acha que o Tite ia fazer uma abundância e tentar, Davi, vamos tentar? Não deu, tem agora... Como é que... E ele sempre fala de hierarquia dentro do grupo, dos Respeito. processos. Ele não tem nada a se acertar com o Léo Ortiz. Ele que pede a contratação, ele que insiste. Então, Sim. tá tudo bem, tá tudo resolvido. E acho que o Léo tá momento de tranquilo. entrada do time... Agora, se já era para ter entrado, é o que eu falo sempre. A gente tenta, sonda, vai atrás, mas eu não tenho o dia a dia. Algo ele deve estar sinalizando que ele vai entrar no momento E tiver acho que o entrar. Léo Ortiz está tranquilo. Mas o papo é bom. Ele é um jogador de muito controle, tanto que eu fiz os 2 jogos, Red Bull Bragantino e Botafogo. Sim. E aí peguei a análise dos jogos anteriores e aí você começa a ver assim, o número de ações do meio para a área Sim. era assim. Primeiro, É igual Léo chegar o Ortiz. Murilo no- Aí eu olhei e Fora, falei, ele deve fala. estar errado, né? Vou pegar óculos, vou ler de novo. Era o jogador que mais levava a bola para a área adversária. Eu falei, não, eu vou passar essa página porque eu li errado, vou ver a outra. Estava lá de novo. Ele é um jogador de muito controle ofensivo. Ele vai jogar, ele vai ajudar. Mas acho que tem tudo a ver esse negócio, Tânia, do Tite ter uma fidelidade aos princípios de poder encarar os jogadores no vestiário e falar, você está treinando comigo há um tempão. Você sabe qual é a minha Você está aqui, você vai jogar. Isso. Até que daqui a pouco joga o Léo Ortiz. Sim. Então, mas eu não acho ele melhor que o Léo Pereira e nem que o... Não, mas eu estou Fabrício falando Bruno. aí na questão do Sim, Davi sim, Luiz. sim, O Ortiz? No Eu jogo não de acho ele melhor que os É dois. por isso que eu perguntei, vai tirar É isso, quem? é isso. Vai tirar quem? Né? Pra mim, essa é a questão. O Léo é Até mais porque- zagueiro. E o Léo Ortiz era o convocado por ele, né? É isso. Na O Léo, seleção. você tá certo. Eu O Léo tô Ortiz curiosa para te ouvir, prof. Léo O Za- Léo Pereira, vamos definir os Léos aqui. Qual que é mais zagueiro? O Léo Pereira. Zagueiro é o Léo Pereira. Tá. Agora, o Léo Ortiz era esse zagueiro amador que o Marra falou. Eu dava notas para o Bragantino, eu dava nota de meio campista para ele. De participação no jogo como meio campista. Eu esquecia que ele era zagueiro e olhava o jogo que ele fez. É um exercício interessante. Agora, se ele foi chamado, as características desse time pedem isso. O trabalho do Tite, a gente imagina, caminha para isso. Não é um zagueiro na contramão do que o Flamengo quer. Nem do que o técnico quer. Então é uma questão de tempo. Por que tinha que entrar agora? Eu não entendo. A partir do Davi Luiz, sim. Sim. Aí, né, mas aí se você estabelece 2 disputando, como antigamente era zagueiro central e 4 zagueiros, né? Sim. 2 que jogam pela direita, 2 que jogam pela esquerda, eu entendo. Acho a ideia um pouco arcaica para o futebol atual. O futebol atual não precisa disso, não. E um elenco como esse que ele tem também não precisa. Eu acho que o próprio Léo Ortiz vai se sentir mais à vontade, mais seguro, disputando a posição na geleia geral e não no específico. No específico pode complicar a vida dele, ele pode em algum momento não se sentir tão satisfeito, mas um dos princípios do titismo é esse. É isso. O campo fala. Como não E teve campo ainda para Eu falar. acho que se fosse o Fabrício Bruno poupado na Colômbia, eu acho que jogaria o Léo. Por causa do lado. Por causa Do do lado lado. do campo. Porque eu concordo que não tem que ter mais, acho que tem que fazer as duas. Mas até para um cara que está chegando... Vou te botar na tua, Vou botar né? você na tua. é pra não E expor. é o que os companheiros falaram. Eu acho que o Léo ele tem muito a ver com o que pede o Flamengo num jogo de futebol 99% do ano. Que é propondo, que é com a bola, que é colocando o time para frente. Mas com a disputa com o Davi Luiz, eu concordo. Com os dois, eu acho que não. Eles têm que começar, alguém tem que começar a jogar mal. Porque para mim, os dois... Para mim, é uma das melhores duplas que a gente tem no Brasil hoje. Eu acho que eles se completam. Não inclusive. toma gol. Também tem isso ainda. Não toma gol, quer é mexer. Eu tenho Mas essa tenho uma dupla amiga- jogou ano passado. eu Tem tenho uma uma amiga proteção que não rubro-negra tinha no Tite. que ela ama o Gabigol e ela tá com raiva porque o Pedro não para de fazer gol. Que ela queria que o Gabigol voltasse pro E time. eu acho que ela não tá sozinha, não, Aí, hein? tá vendo? Tá vendo? Falando Dá o sério. sobe som da arquibancada aí. Aí, ó. Eu nem sabia disso aí.
Bom, só contextualizando aqui, pegando o gancho do Renato, o Gabriel não estava no estádio, porque por conta da punição dele, por dificultar o exame antidoping, ele não pode estar nos estádios de futebol em dia de jogo, não pode ir aos centros de treinamento e fazer uso desse espaço. Então, me soa mais ainda como um recado da arquibancada para quem renova ou não esse contrato. Porque tem um contexto ali, né? Essa manifestação, ela vem na esteira da entrevista controversa que gerou muita repercussão do Landim. E eu acho que tem muito recado, porque além desse sobe-som aí que a Dani chama do Gabigol, tem um sobe-som de que a torcida para a festa para xingar a diretoria. Dia de festa, entrega de taça, a torcida para 2 momentos, xingar a diretoria e manifestar apoio ao Gabriel. A gente brinca muito com a rede social, mas é até um exemplo, um grito de que muita gente acha que é o contrário. O Gabriel político. Tem muito prestígio com esse torcedor e essa diretoria está perdendo prestígio. É porque eles se agarram muito que o capital político não está na arquibancada, está em quem vota, né? Trabalham muito por claro. isso. Mas é importante respeitar. Eu estou com o Renatinho. A gente está aqui por causa dele, a gente está aqui porque um dia a gente já foi apaixonado assim, a gente dialoga para essas pessoas. Essas manifestações eu respeito muito. A gente não é mais apaixonado por futebol? Eu gosto muito desse pelo trabalho. Apaixonado é um termo... Já fui mais também. Já fui mais, Daniela. Nossa, que desilusão. Fala aí, Marra, me salva você que é um apaixonado pela vida. Vai vir com nós a cara dele. Tem muita coisa que me apaixona no futebol, não necessariamente é o que me fez apaixonar lá atrás. Exatamente. Você tem certeza? Não. Fala do Gabriel e do recado, então. O Gabigol é ídolo. Eu acho que essa é assim, são poucos jogadores que têm esse patamar. No futebol brasileiro, são poucos. Erra, perde gol, não faz gol, às vezes faz cara fechada, tal, assim. Para o torcedor, fica a lembrança que ele é meu ídolo. Sim, ele vai achar... Não, isso é fake news. Você está falando que ele não fez isso, está falando que ele perdeu o gol, está falando que tem 20 jogos. Isso não me importa. Ele é o Gabigol. E faz todo sentido ele ser ídolo. É um desejo de retomada, né? O torcedor quer que as coisas voltem a ser como eram. Se elas serão, a gente não sabe. E se caminhar para aquele desinteresse que o Landim mostrou naquela entrevista, né? E é isso que eu acho que pegou para o torcedor. Também não precisa ser assim. Vamos pelear para retomar. Fica atento. Não precisa ser desse jeito. Fica esperto que depois do Zico, cronologicamente, né, daqueles que vieram depois do Zico, ele é o grande nome do Flamengo. Né? Ele virou uma Libertadores em minutos, gente. Fizeram uma eleição aí outro dia, o mais importante dos 13 mil gols do Flamengo na vida, aquele gol na Libertadores ganhou e tem que ganhar mesmo. E o personagem, tudo que ele envolve, tudo que... A comunicação com o torcedor. Enfim. Ele não é nem o terceiro melhor jogador dessa geração vitoriosa do Flamengo, tecnicamente. Mas ele é o maior. Quantidade de menino que corta cabelo igual ele. Que assim... E é o que a gente fala, né? De melhor e maior. Quando você tem uma virada como a que foi contra o River, com ele sendo esse personagem. Aquela Libertadores, para mim, inclusive, o Bruno Henrique jogou mais do que ele. O Arrascaeta mas também. É um personagem. A temporada do Bruno, o que é o Arrascaeta, o de 2022 do Pedro, o Pedro é o cara do título, mas ele é o Gabriel. Que jogou mas ele é o Gabriel. No Flamengo. E só um exemplo do que é isso, eu acho que vai muito além, extrapola. E não é o rubro-negro. O garotinho de 10, 11 anos, ele pode ser tricolor, vascaíno. Ele faz o bracinho do Gabriel lá na pelada dele quer ver. Pra provocar. Eu já vi, cara. Aqui, ó, na quebrada aqui eu já vi. Aqui, né? Aqui, entendeu? E fora isso, o Gabigol também entregou muito. Muito. Também entregou muito. Só para não parecer que a gente está desmerecendo tudo que ele fez. O Gabriel ele tem um negócio, eu e o Dani somos do Rio, vocês acompanham muito também, você identificar o que é ser Flamengo, você ser parte daquilo ali, tem um valor inegociável para o cara. Sim. E às vezes não é o toque refinado que muitos podem ter ou não ter. O tanto de gente que jogava muita bola e passou no Flamengo e que é o torcedor. Agora, você ser parte daquilo ali, que é um deles no campo, é um da arquibancada no campo, isso aí também precisa ser valorizado. E eu não acho que isso tem que estar fora de uma mesa de negociação. Você pode trabalhar com 2, 1, 5, 4, mas isso não pode estar fora de uma mesa de negociação. É isso.